E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Mecanismos da Mediunidade. Produção e apresentação, Deusa Nogueira. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos dando continuidade ao estudo do capítulo 24, Obsessão, da obra Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. E hoje vamos entrar no outro subtema, que ele intitulou Reencarnação de Enfermos. E ele começa assim: dos abismos expiatórios, volve a reencarnação, quantos se mostram inclinados à recuperação dos valores morais em si mesmos. Transportados a novo berço, comumente entre aqueles que os induziram à queda, quando não se vê objeto de amorosa ternura por parte de corações que por ele renunciam à imediata felicidade nas esferas superiores, são resguardados no recesso do lar. Então aqui, ele vai trazendo um fato muito importante de espíritos, né, que saem dessas regiões que nós falamos no programa passado, dessas zonas purgatoriais. O que é isso? Regiões de sofrimento, em que pelo regime da afinidade, esses espíritos, né, estão interligados. Então, assim, é um sofrendo e o outro sofrendo também, e aquele outro acicatando, né, a dor do outro, e aquele outro que está tomando conta, que também faz parte do mesmo padrão, é aquilo que Joana de Ângeles chama dos infelizes e infelicitadores. Então está tudo isso acontecendo. Até que chega um momento que a dor cansa, a rebeldia cansa. E o espírito, então, começa a se ver, começa a se analisar e começa a sonhar com algo melhor. Lembram que no programa passado nós lemos dessas entidades superiores, sábias e benevolentes, que ficam observando esses antros? E aí alguém fala assim, como é que pode? Só que eles não são vistos, né? A gente tem no livro dos Espíritos essa explicação. Os superiores vêm todos, mas os inferiores, eles só veem os superiores quando esses permitem. E esses só vão permitir quando for útil. Então é aquele momento em que o espírito, como a pessoa fala vulgarmente, cai a ficha. E aí ele fala assim, mas espera aí, né? Pode ser melhor. Eu acho que eu posso conseguir usar toda essa minha força no sentido contrário. É aquela hora em que eu quero me reformar, em que eu quero me melhorar. E aí eu vou voltar à reencarnação. Direto de uma situação purgatorial, sim. E aí, muitas vezes, a criatura reencarna numa situação atormentada, né? Porque ele vem, vou falar e vamos ver se eu me faço entender, com aquele barulho mental, com aquela cola, né? Com aquela cola daquele lugar em que ele esteve. E aí, muitas vezes, a gente vê bebezinhos, né, mostrando um grande sofrimento, com uma grande dificuldade de dormir, não querendo dormir, e quando consegue dormir, tendo esgares, situações de sofrimento, porque é dali que ele veio. Então ele traz esses resíduos. E aí, meus amigos, a grande importância da evangelização. Mas é pequeno, não entende nada. É um espírito. Eu posso começar a conversar com ele. Eu posso começar a falar de Jesus. Eu posso começar a falar da imortalidade, da bondade de Deus, do valor da vida. Eu posso fazer tudo isso com aquele espírito que hoje ele está no corpinho de um bebê. Mas ele não é um bebê. Então, quando eu começo a fazer todo esse trabalho, né, toda essa ajuda
para ele, o que acontece? Ele vai ficar imensamente amparado. Amparado para quê, gente? Para a recuperação desses valores morais. Então, olha a importância e a responsabilidade da família. Olha a importância e a responsabilidade daqueles que estão ali próximos, né? Responsáveis pela educação desse espírito. É essa lembrança de valores morais. É essa lembrança dos valores espirituais. É esse fortalecimento naquela hora em que o espírito cai, em que o espírito tem a dificuldade, para que ele possa se soerguer. É tudo isso, né, que a gente precisa trabalhar nessas almas. A gente precisa trabalhar nessas almas. Então, quando fala em evangelização, a gente às vezes, né, na casa em que nós frequentamos, pode não ter o trabalho de evangelização de bebês, mas isso não impede que no nosso lar a gente faça com segurança essa tarefa. E aí, ele vê então essa criança transportada a novo berço, né, comumente entre aqueles que os induziram à queda, quando não se vê em objeto de amorosa ternura por parte de corações que por ele renunciam à imediata felicidade nas esferas superiores, são resguardados no recesso do lar. Então, às vezes, como André Luiz, tinha a mãezinha que lá do plano superior, né, se renunciam a uma felicidade imediata, não só em favor dele, como também em favor do pai, em favor daquelas mulheres que foram as amantes do pai. Ela faz tudo isso, mas não é sempre que a gente vai encontrar que o espírito cultivou esse laço de amizade, de afeto, né? Então, ele muitas vezes, assim, a forma grande de proteção é estar reencarnado. E aí vamos olhar a reencarnação como um planejamento, como uma esperança de que os pais possam realmente dar conta, possam realmente ajudar, porque, na verdade, muitas vezes esse espírito vai reencarnar entre aqueles que proporcionaram a queda. Só que nesse momento, né, eles já estão adultos, já estão fortalecidos, é o que se espera. Já estão imbuídos de novos valores. Então eles vão ajudar esse espírito a ficar de pé também, a sair daquela situação constrangedora, limitadora, né? Então, ele continua aqui, contudo, renasce no corpo carnal, espiritualmente jungidos às linhas superiores de que são advindos, assimilando-lhes facilmente um influxo aviltante. E aí, nós tivemos um texto nesse próprio livro que fala sobre a hipnose no lar, né? Quer dizer, o lar, ele há de ser de uma forma tão ajustada, com tanta fé, com tanta oração, que a criatura vai ser capaz, né? Vai ser capaz de sentir no lar uma força muito maior do que aquelas questões que a pessoa ficou presa, né, naquelas zonas purgatoriais. Então, assim, o lar, ele há de ser bem mais forte do que as situações que ficaram no passado. Então, pouco a pouco, através do amor, através da vivência que a criatura vai tendo, muitas vezes ela vai ser chamada, vai ser convocada para uma região inferior. Mas ela vai falar assim, sem palavras. Ah, mas aqui é melhor. Aqui eu estou conhecendo Jesus. Aqui mesmo com sacrifício, eu já estou caminhando para uma felicidade, já estou para um caminho mais verdadeiro, mais leal. Então, ele vai conseguir superar esse influxo aviltante. E aí vamos perceber, meus amigos, ele está no esforço, mas pode haver aquele momento que ele vai cair.
em que ele vai cair, em que ele vai ser chamado, em que ele vai acordar diferente, vai se comportar diferente, sabe lá Deus por quanto tempo. E aí também é a hora do lar não desistir desse companheirinho, desse companheiro, né? Vamos manter a vibração de oração, vamos continuar apresentando Jesus, mesmo que ele grite. E aí a gente pode apresentar Jesus através de palavras, mas também através de ações, através de sentimentos, né? A gente vai trabalhando. Lembro muito do nosso querido professor Dr. Jorge Andréia, que ele falava, vamos falar de serenidade, vamos falar da bondade de Deus, vamos falar de esperança para essa criança. Daí, meus irmãos, o cuidado com o culto do Evangelho do Lar, com a ambiência que a gente vai formando pouco a pouco no nosso lar, né? As relações familiares entendidas de acordo com essa riqueza que a doutrina espírita nos traz. A gente não está aqui brincando, a gente não está aqui no joguinho, num game, não. A gente está aqui com uma oportunidade generosa, planejada, riquíssima. Então vamos aproveitar. E esse aproveitamento faz com que a própria criança, esse espírito reencarnante, ele perceba que a vida é alguma coisa séria, que ele tem oportunidade de se melhorar, que ele está vivendo um tempo bom. Essa expectativa, com toda certeza, irá, assim, é um ponto de luz, né, que esse espírito recebe. E aí, na hora em que surge esse impulso, esse influxo aviltante, ele vai ter resistência, ele vai se sentir apoiado pelo grupo encarnado, ele vai se sentir apoiado pela ambiência que é formada, e ele vai se sentir enriquecido pelos amigos espirituais que vão penetrando aquele ambiente, que vão se aproximando dele nesse projeto de melhoria. Então vai ficar mais fácil a resistência, vai ficar mais fácil a coragem de se reerguer no momento das quedas. E pode muitas vezes até ser iniciado o processo de evangelização desse grupo, né, de obsessores. Então, é muito, muito importante essa questão do lar, essa questão da família, essa questão da reencarnação, e a gente olhar, né, aquele que chega com essa dificuldade toda como um enfermo moral. É um enfermo moral reencarnado naquele lar. O enfermo pede o quê? Pede cuidados. O enfermo pede medicação, pede paciência, muita paciência. Então, que a gente possa se munir de paciência, porque muitas vezes nós temos nos nossos lares essas alminhas enfermas, né? Que vêm na forma de filhos, na forma de parentes, ou às vezes até que vão chegar na nossa casa. E muitas vezes até nós somos esses enfermos reencarnados, que a gente precisa dar uma parada e perceber a nossa reencarnação como terapêutica, que a gente às vezes não vê isso. E aí, se eu já me percebo esse enfermo reencarnado, olha a paciência, a disciplina para tomar o remédio, né? Para ter todo o cuidado possível para esse grande apoio. Estamos estudando, meus queridos, mecanismos da mediunidade, nesse espaço generoso de estudo que a Rádio Rio de Janeiro, essa emissora da Fraternidade, nos oferece, que é o estudo do capítulo 24 da obra, né? E o título do capítulo é Obsessão. E nós estamos no subtema Reencarnação de Enfermos. E André Luiz fala assim: reaparecem desse modo na arena física. Mas, via de regra, quando não se mostram retardados mentais desde a infância, são perfeitamente classificáveis entre os psicopatas amorais, segundo o conceito da moral insanity, vulgarizado pelos ingleses, demonstrando manifesta perversidade, na qual se revelam constantemente brutalizados e agressivos,
petulantes e pérfidos, indiferentes a qualquer noção de dignidade e da honra, continuamente dispostos a mergulhar na criminalidade e no vício. Então vamos imaginar, meus amigos, a família, né, em que se está com esse espírito, nessa faixa de dificuldade, nessa faixa vibratória conturbada. A gente imagina a grande dor que isso significa, não há dúvida. Mas a gente também vai imaginar a grande confiança de Deus. Porque Deus não mandaria, não jogaria, a lei de Deus não jogaria esse espírito de qualquer jeito em qualquer lugar. É remédio. E quanto mais grave é o paciente, mais especializada é a clínica, é o hospital em que ele vai ficar. Então vamos olhar o lar como uma clínica especializada para o tratamento dessas doenças morais. E vamos olhar, e aí eu lembro de Chico Xavier, quando ele falava dessas necessidades especiais, e ele falava, né, que a família que recebe um especial, né, é porque tem uma dose redobrada de amor. Olha que interessante. E a gente vê muitas famílias dando conta dessa situação. Mas quando o espírito vai, né, tem essa... É consciência, né? E é brutalizado, é agressivo, é petulante, é pérfido, é indiferente a qualquer esforço de dignidade, da honra, né? E está sempre disposto a mergulhar na criminalidade e no vício. Algumas famílias se sentem envergonhadas. E a gente imagina a dor que é isso, né? Para a família. Que às vezes a família é honesta, a família tem lá os seus valores morais consolidados, aí chega. E a família chega envergonhada. E daí duas situações. Aonde foi que eu errei? O que eu fiz? Ou então, que mal eu fiz a Deus para que essa criatura viesse para cá? Quando, na verdade, né? Como é que Deus confiou em mim me enviando esse filho? Me enviando esse parente. E aí vamos fazer assim. Muitas vezes, e na maioria das vezes, a gente não terá muita força para naquela encarnação transformá-lo. Mas a gente terá toda a força para semear. Há toda uma ligação magnética, uma ligação intrínseca, profunda para a semeadura. Então é hora de semear. E aí, à medida que vai semeando, não é só nele, é nos outros que estão à sua volta, né? E a marca do amor vai ficar. Essa marca do bem vai ficar. Então é não desistir. Mesmo que o outro não ofereça o resultado, a questão é dele. Mas esse bem, ele vai ter que ser, ele pode ser transmitido para esse espírito. E aí, André Luiz, né, ele vai assim encerrando esse subtema, que é a reencarnação de enfermos assim. Aqueles espíritos relativamente corrigidos nas escolas de reabilitação da espiritualidade desenvolvem-se no ambiente humano enquadráveis entre os psicopatas astênicos e abúlicos. O que é isso, gente? Vamos olhar aqui. O astênico é aquele que apresenta, né, sentimentos ou emoções depressivas, né? E o abúlico é aquela criatura, né? É aquele ser que é indiferente, é sem vontade. Então, na verdade, é aquele assim que a vida vai passando e ele é como se fosse um objeto. Ele não expressa uma vontade, ele não expressa a sua inteligência, né? Ele não expressa o seu amor. Então ele pode, né? Aqueles espíritos corrigidos na escola de reabilitação da espiritualidade desenvolvem-se no ambiente humano enquadráveis entre os psicopatas, astênicos e abúlicos, fanáticos e hipertímicos. São aqueles com aquelas contrações musculares que quantas vezes a gente vê, né, involuntários, aqueles movimentos, né, ou identificáveis como representantes
de várias doenças e delírios psíquicos, inclusive aberrações sexuais diversas. Então, meus amigos, a gente começa a ver, né, a questão da lei da causa e efeito, sim, mas a questão também da família que recebe esse espírito, ela tem uma ligação com ele. Se naquele momento, se hoje, né, ela está na linha do equilíbrio diante da lei de Deus, na linha da honradez, da dignidade, é a hora, é o exato momento de receber aquele decaído. Porque se fosse na hora em que ele estivesse, em que a família estivesse descontrolada, em que a família estivesse se movimentando novamente no campo da paixão, no campo da depressão, no campo da má vontade, no campo do desvairamento, no campo de infringir as leis morais, então a possibilidade daquele espírito comprometido ter sucesso, ser acolhido, seria muito pequena. Mas ele vem exatamente, a misericórdia divina é generosa, ele vem exatamente no momento em que ele vai ter um suporte para se soerguer. Será vitorioso? Não podemos afirmar. Mas poderá levar a algo bom? Sim. Poderá ter alguma transformação? Sim, gente. Poderá sair, e eu vi muito isto no Núcleo Espírita Pedro e Paulo, em que havia um dia, uma terça-feira, primeira terça-feira do mês, em que tinha receituário e a reunião para os especiais. E aí era muito interessante você ver aqueles companheirinhos que chegavam naquelas crises, se batendo, tudo isso, né? E muitos quadros que bem dolorosos mesmo. E aí, com o tempo, aquela criança, aquele jovem ia abrandando. E é interessante que à medida que ele ia abrandando, as crises iam se espaçando, né? Até a questão da agressividade, que muitas vezes chegavam, quase sempre as mães, os pais, né? Machucados, dada a agressividade daqueles companheirinhos. Aquela agressividade ia diminuindo, ia arrefecendo, embora ele continuasse com aquela característica daquela criança, ou daquele jovem, ou daquele adulto especial. Ele estava ali, mas o comportamento ia mudando. E aí eu lembro que havia, o grupo Sheila, que era o grupo de evangelização para esses companheiros, entendeu? Então, alguns, tinham que estar acompanhados dos seus pais, quer dizer, observa só, a evangelização ia para eles e ia para os pais. E era muito emocionante, eu me lembro agora de uma querida amiga, nossa irmã Zilma, que ao longo do tempo eles iam tendo amizade pelo evangelizador também, por aquela companheira que estava lá evangelizando, que estava ali no trabalho. E aí, dentro disso, a gente tem alguns resultados de alguns que até conseguiram aprender algumas questões, até alguma questão na área do trabalho manual, a oração. Alguns aprenderam canções, canções preces que eram ensinadas, e é claro que, vamos dizer assim, cantarolando, daquela forma que eles conseguiam, porque a dificuldade de linguagem era da maioria, mas eles acompanhavam muitas vezes com movimento de cabeça, com movimento do braço, abrindo a sua boquinha e emitindo alguns sons, aquelas canções que eram trazidas na evangelização. Então, meus amigos, é esse trabalho que ele vai falando de não desistência, De aberração existe, mas vamos ver que dentro dela está a misericórdia de Deus. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Deusa Nogueira.